Muito bom dia a você que nos acompanha pelo canal 10.1 e também pelas mídias sociais. Estamos iniciando mais um bate-papo. Suzana, é um prazer recebê-la novamente aqui no programa. É uma alegria estar aqui, Alessandro, é uma alegria estar nesta nossa salinha gostosa, nossa sala de visita. Não é um estúdio de TV, é a nossa salinha de casa. Suzana, vamos começar esse primeiro bloco falando sobre espiritualismo, espiritualidade e religiosidade. Você sabe, as pessoas pensam que é a mesma coisa, mas não é. Tem pessoas altamente espiritualizadas que não têm religião. E, infelizmente, tem pessoas que se dizem religiosas, mas de espiritualidade não tem nada. Pessoas que se cobrem com um manto de um rótulo religioso, e isso justifica uma série de coisas que de espiritualidade não tem nada. O que seria a espiritualidade? É fácil e é difícil explicar. Seria você procurar evoluir no seu corpo espiritual, mas num desapego do lado material. Não é aquela coisa franciscana de botar uma túnica, amarrar uma corda na cintura e sair andando como um peregrino. Espiritualidade não é isso. É você saber que no corpo espiritual estamos unidos a todos. Temos o mesmo Pai, a mesma origem e, no fundo, o mesmo, vamos chamar de destino, que é nos agregarmos novamente a esse corpo divino, lá para frente, quando já formos somente luz. Então, no lado espiritual, estamos unidos entre todos nós. Há uma união, há uma interligação. Então, a espiritualidade, a pessoa espiritualizada, leva isso em conta, que você e eu estamos unidos em Deus. Você e eu somos verdadeiramente irmãos. Há uma fraternidade espiritual. Só que quantas igrejas, quantas religiões levam isso em conta? Podem até se chamar de irmãos. Mas há este respeito entre irmãos? Em alguns existe, sim, isso é maravilhoso, mas não em todos. Sabe, uma coisa interessante, eu gosto de estudar a respeito, e uma coisa que eu percebi, uma religião que as pessoas não se chamam de irmãos. Não há essa denominação. Mas como as pessoas se respeitam, é o budismo. No budismo as pessoas não se tratam como irmãos, mas sabem sim que têm uma mesma origem, sabem que têm uma mesma fonte de energia, no caso Deus, mas se respeitam de uma maneira natural, mas como irmãos de espécie. É aquela coisa de saber que há um vínculo, sim, há um vínculo, mas de uma maneira natural. Não seria coisa forçada por partilharem uma mesma crença. Não. Simplesmente o vínculo de espécie. Agora, a espiritualidade é algo que nos faz mais leves, quando levamos em conta que somos o corpo material, energético e espiritual. Nós nos colocamos num sentido de busca da paz muito maior, porque o espírito, no fundo, se alimenta da paz. É o alimento, é o ar, é a vida do espírito, é no sentido de paz. Agora,
religiosidade se faz de um vínculo a algo, uma igreja, mas quanto essa igreja teria de verdade profunda em seus conceitos? Sabe, Alessandro, uma coisa que, como eu gosto de pesquisar um pouco a respeito, e infelizmente tenho pesquisado bastante a respeito do cristianismo, porque eu sou cristã, amo Jesus acima de qualquer coisa, sou o que se chamaria de macaco de auditório de Jesus. Quanto mais eu pesquiso a respeito dele, mais eu o amo. Que pessoa, que ser humano, que tão gente ele era, no respeito aos outros, no delicado respeito aos próprios conceitos. Ele não brigava com ninguém. Sim, ele defendia os seus conceitos quando era atacado. Então, ele defendia agressivamente ou com violência? Não. Ele defendia vivendo os seus conceitos. Agora, quando a gente estuda a respeito do cristianismo, meu Deus do céu, eram todos menos cristãos. É humilhante você ler coisas de séculos passados e até não muito distantes, do próprio século passado, do século XX, o que era vivenciado nas chamadas igrejas cristãs. Não só catolicismo, em todas. Quanto de egoísmo, quanto de rudeza de atitude, quanto até de maldade. Então você pensa, o que Jesus sentiria? O que ele talvez sinta vendo aqueles que se dizem seus seguidores agindo de uma maneira totalmente diferente daquilo que ele pregou. Existem os bons cristãos? Sim, claro que existem. Por isso a religião sobrevive. Porque existem os bons cristãos, existem os bons sacerdotes, pastores, seguidores, existem. Ai, é um alívio. Só que é minoria, né? É minoria. É minoria. É minoria. Porque a maioria crê que seguir uma religião é o passaporte para uma vida material mais plena, mais folgada. Quantos defendem a riqueza como meta e como prêmio? Então, você é religioso, você vai receber o prêmio da riqueza. Quantas vezes Jesus falou isso? Que eu saiba, nunca. Ele falava do reino de Deus, do reino do Pai, enfim, do crescimento da pessoa dentro de si e em espírito. Então, todo aquele que fala que a recompensa é a fortuna material, estranho. Respeito o jeito de expor, enfim, não acho justo sequer eu dizer estão errados. Enfim, pensam desta maneira, mas isto será espiritualidade ou mesmo religiosidade? O que quer dizer religião? Religar-se. Seria a religião a forma de religar-se a Deus. Agora, quantos que praticam religiões, e aí não só cristãs, não só crenças cristãs, aí entram todas as crenças mundiais, e são muitas, mas quantos usam a sua crença, a sua fé, a sua dedicação a uma religião? Quantos usam isso para realmente pensar em religar-se a Deus, ao Criador, ao Pai, enfim, dê o nome que der.
Quantos usam a sua postura religiosa nesta ligação? Talvez a maioria nem pense nisso. E pensa sim no seu crescimento material. O nosso crescimento material virá do nosso trabalho, das nossas atitudes corretas, do nosso empenho, do nosso esforço na matéria. Agora, vamos pensar. O nosso corpo espiritual precisa evoluir. Como? Na nossa fé sincera e pura. No nome que se der, Deus, Criador, Pai, o nome que seja dito, mas esta força incrível, esta energia fabulosa que permeia tudo e todos em todos os lugares. Esta força só pode existir porque, se não existisse uma força de harmonia em tudo, meu Deus do céu, eu acho que haveria realmente um caos, não no planeta, mas no universo, nos universos. Então, existe uma força coordenadora, existe uma força de harmonia. Podemos chamar de Deus? Sim, podemos chamar de Deus. Podemos sentir esta força? Sim, se nos abrirmos para senti-la. Porque esta força está em você, no Paulo, no Fernando, em mim, igualmente. Nós fazemos parte desta força. É uma coisa que está em tudo e em todos. Não só planeta Terra, tudo. Então, se nós levarmos isso em conta, eu teria condição de ofender Alessandro, se o mesmo Deus que está dentro dele é o que está em mim, eu estaria ofendendo indiretamente a mim também. Agora, se levar em conta que esta essência absoluta está nele e em mim, eu devo respeitá-lo, ao menos por essa presença. Nisso está a espiritualidade. Agora, nunca perguntei para o Alessandro qual é a sua religião, se tem. Não me interessa. Interessa, sim, eu conhecer o caráter de Alessandro, saber, eu posso considerá-lo uma boa pessoa. Por isso, olho em seus olhos, vejo um ser humano e posso chamá-lo meu amigo. Agora, qual é a religião do Alessandro? Não tenho a menor ideia. Só dá para sentir nele a presença de Deus. Porque seus olhos são puros, seu sorriso é limpo. Então, posso chamá-lo realmente de amigo. Como a cada um de vocês que me olham com olhos limpos e puros, tenho o maior prazer de chamar de amigo. Amigo em Deus, irmão de espécie. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho de pessoas em nossas vidas. A influência e como que se pode definir as pessoas em nossas vidas. Para começar uma coisa, existem as pessoas obrigatórias em nossas vidas. Quais? A família. Então é uma presença ou uma existência natural, obrigatória. Não escolhemos a família, a gente cai, vamos dizer, materialmente, por acaso. Existem normalmente ligações espirituais, então as pessoas vêm para a família normalmente por um processo evolutivo, oferecendo ou recebendo, mas participando de um processo normalmente que atinge a família como um todo. E aí também se aproximam os amigos, as pessoas de convivência. Agora, o que seriam as pessoas na nossa vida? Nossos mestres e nossos discípulos. Todos. Se você olhar, toda pessoa tem algo para nos ensinar. Todas. E todas as pessoas têm algo
para quem nós podemos ensinar alguma coisa. De repente, nós podemos ensinar através do nosso exemplo de sorrir, de sermos gentis, ou, por outro lado, de sermos maldosos, de sermos egoístas. O que nós vamos ensinar? Nós podemos escolher o que nós passamos e o que nós ensinamos, do mesmo jeito que podemos escolher o que nós vamos aprender. Cada pessoa nos oferece algo. Até aquela pessoa que de repente bate no nosso portão oferecendo redes do Nordeste, que é uma coisa... E são redes bonitas, hein? Ai, maravilhosas, que maravilhosas. Então, essa pessoa não está nos oferecendo só a rede, está nos oferecendo o seu esforço de trabalhar, talvez por ter perdido outro trabalho, então usa este como seu empenho para sobreviver. Está nos ensinando. Nós podemos oferecer para esta pessoa comprarmos uma rede, se houver necessidade nossa, mas ao menos podemos oferecer um sorriso e perguntar se quer um copo d'água. Estamos oferecendo o quê? Uma gentileza e uma atitude que talvez Jesus oferecesse. Ele ofereceria um copo d'água. Muitas vezes nós não queremos ou não podemos comprar esta rede, mas um copo d'água sempre dá para oferecer, né? É simples. Felizmente, quando não está faltando, tem água na nossa casa. Então, e podemos oferecer um sorriso. Para as pessoas que nós cruzamos na rua, conhecidos ou não, podemos oferecer um bom dia e sem esperar resposta, sem achar que esta pessoa tem obrigação de responder. Não tem, mas se nos responder, que coisa feliz, né? Agora, o nosso bom dia já foi uma atitude que dentro de nós criou o bom dia, criou um dia melhor. E se a pessoa nos responder, aí é a plenitude real do bom dia. Isso é só um exemplo bem simples, bem básico. Sentir que a nossa vida também é feita pelas pessoas que nos cercam. E aí entra aquela situação do selecionar. Claro, devemos partilhar a vida com dignidade com todas as pessoas, aí indistintamente. Só que aí nós temos os conhecidos, pessoas que, muitas vezes vizinhos de rua, de atividade, de trabalho, de igreja, são os conhecidos. Dentre esses conhecidos, tem aquelas pessoas com quem nós nos afinamos um pouco mais, que já sabemos de algumas atitudes e achamos as atitudes boas. Então, é um outro círculo de amigos. E, entre esses, há o círculo, normalmente menor, daquelas pessoas que nós admiramos. Familiares ou pessoas que vieram desses círculos e foram se aproximando cada vez mais por acharmos que são pessoas dignas do nosso abraço e procuramos nos fazer dignos do seu abraço. Então aí são aqueles para quem nós abrimos as portas da nossa casa. São aqueles que nós podemos olhar e oferecer o abraço, sabendo que haverá pureza neste abraço que nós recebemos. Então, aí são os amigos de verdade. Muitas vezes são os nossos irmãos de família, nossos tios, primos, pai, mãe, filhos. Então são as pessoas para quem nós olhamos com um amor muito especial, por
até agradecermos a Deus por partilharmos dessa família e desses amigos tão próximos. Quantos sentimos como nossa família? A quantos nós podemos abraçar e dizer: como é bom te ver, como é bom te encontrar. Pessoas por quem nós rezamos realmente querendo que tenham saúde, felicidade, paz. Que quando essas pessoas estão sofrendo, nós procuramos oferecer a nossa energia para que superem a dor que estejam vivendo. Então, as pessoas com quem nós convivemos no trabalho, podemos oferecer e devemos oferecer nosso respeito, nossa cooperação quando possível, nossa solidariedade sempre que necessário. Agora, do trabalho, nem todos podemos chamar de amigos por uma questão de identificação, mas, mesmo que não sejam, o nosso respeito é um dever. Se não formos respeitados, vamos compreender que a pessoa ainda não sabe disso, mas nós sabemos que o respeito é um dever. E o pensamento de paz é um prazer. Se procurarmos oferecer os pensamentos e atitude de paz, até mesmo para aqueles que não gostam de nós, pelo menos nós vamos neutralizar energias que possam chegar negativas, porque de nós estará emanando o bem. E o bem, à nossa volta, faz uma capa de luz. Então, conviver é difícil, eu concordo. Nem sempre é fácil, mesmo com as pessoas que são muito próximas, marido, esposa, pai, mãe, irmãos. Eu sei, muitas vezes é difícil, mas vamos lembrar, no outro está o mesmo Deus que está em nós. Então, através de Deus, estamos unidos. Então, através de Deus, vamos mandar nosso pensamento de paz. Vamos mandar nosso pensamento de luz para esta pessoa. Mandar isto para as pessoas que nós amamos é muito fácil. Mas como é importante mandarmos isto para as pessoas de quem nós não gostamos. Só que é o que Jesus faria, né? Então, se nos dizemos cristãos, façamos isto. Sejamos, sim, um ponto de luz para todos. Que o nosso trabalho interior seja no sentido da expansão desta luz que em grande parte Deus nos oferece. E com isto, talvez nós consigamos viver melhor a nossa própria vida, no nosso espaço, principalmente no nosso espaço interior, onde vai ser cultivado o bom sentimento, não a raiva, o ódio, a mágoa que vai corroer a nós mesmos. Cultivando a paz, nós seremos alimentados pelo bem. Melhor alimento não existe. Suzana, nesse terceiro bloco, vamos falar aí da influência do passado no presente e no futuro. É interessante. Influência do passado também pode ser em várias escalas. Nós temos a influência do nosso passado pessoal nesta etapa de vida. Orientação de família, convivência, escola em que estudamos. Cada coisa nos deixou algo. Arquivada, né? Então, lógico, você tem influência da primeira escola onde você estudou. Sim. De colegas, de professores. O Paulo tem, eu tenho, o Fernando tem. Então, são as influências e as memórias. Boas ou não tão boas, mas que sejam sempre construtivas, mesmo as lembranças mais amargas,
que sejam construtivas. Este é o nosso passado. Existe o passado da semana passada. Existe o passado de ontem, existe o passado de 1 hora atrás. Então, lógico que vai deixar alguma coisa, mas que passe pela peneira da bondade, que nós consigamos reter as boas situações, as boas atitudes, as boas palavras que nos fortaleçam, as más lembranças que sirvam somente para o nosso fortalecimento, aprendizado, e se as atitudes não tão boas foram nossas, que nós possamos aprender a não repeti-las. Isto desta etapa de vida. E tem o passado, como eu creio na reencarnação e no espírito que volta várias vezes para o seu crescimento, nós temos este passado acumulado. Experiências de outras etapas, de outras vivências, de outras culturas também. Tudo isso, de uma certa forma, vai sendo acumulado. Aí normalmente pergunta, e como que eu não lembro? Porque seria um horror lembrar. Mesmo se nos fosse dado lembrar detalhes desta etapa de vida. No meu caso, eu tenho 77 anos. Quantas coisas aconteceram nesses 77 anos, e a maior parte esquecidas, porque lembrar de tudo seria um horror. E de passadas, então? Exatamente. Quantas etapas eu vivi, eu não sei, não tenho a menor ideia. Poucas não foram. Agora, se lembrasse de tudo, eu acho que a cabeça explodiria e não teria como. Porém, há uma forma sutil de lembrança na personalidade, nos valores que nós damos às coisas, naquele conhecimento que existe lá no fundo de nós, as vocações, aquelas coisas que nos interessam mais por já termos alguma vivência a respeito. Então, só vamos pensar, esse passado, entre aspas, desconhecido, que deixe em nós o bom aprendizado, a boa experiência, e que a gente procure lembrar. Nós vivemos para evoluir. A matéria existe em função da evolução. Agora, esta evolução terá um amanhã. Hoje, nós colhemos os frutos das sementes que nós plantamos lá atrás e que não lembramos e que fomos plantando ao longo desta vida. Hoje nós colhemos os frutos, amargos ou doces. E hoje estamos jogando as sementes para o amanhã. O que nós vamos querer colher amanhã? Vamos querer colher aspereza? Vamos querer colher amargura de frutos ruins? Ou a aridez da fome de essência, se não tivermos jogado boas sementes? Porque de repente pode ser um futuro árido, não jogamos nada. Mas se cada um de nós procurar da própria experiência jogar para o amanhã as boas sementes, no amanhã teremos uma floresta maravilhosa com o acúmulo das sementes de cada um. Então, o futuro, existe o futuro pessoal, existe o futuro coletivo. Podemos contribuir para o coletivo? Sim, no hoje e no amanhã. Não adianta ficarmos remoendo o passado, com raivas, ou com mágoas, ou com tristezas, ou com lamentos. Não adianta. Como nós escolhemos viver hoje? O que nós pretendemos fazer hoje
quarta-feira, e o que nós pretendemos jogar para amanhã, quinta-feira. E para o amanhã mais extenso, futuro, o que eu pretendo encontrar na minha vida num futuro. Estou fazendo hoje. Uma amiga muito querida, Inês, que fez a Estrela do Lar da Luz, inclusive, um dia ela perguntou para o Amtá, para o meu mentor, se ele podia falar das vidas passadas dela. Ele disse: você não prefere saber das vidas futuras? Ela disse que ficou no entusiasmo, que ela ficou, se você pode falar das vidas futuras? E que ele disse para ela: sim, posso. Você está fazendo hoje a sua vida futura. Então, quando a Inês me falou isso, que o Amtá falou para ela, eu nunca mais esqueci, porque, de fato, se eu quero viver uma alegria amanhã, que eu jogue a semente hoje. E isso eu sugiro para todos. Pense nas sementes que você está jogando para o seu amanhã. O amanhã, quinta-feira, e o amanhã, futuro. Pense nas sementes. O que quer jogar? E uma coisa que eu acho importante a gente lembrar sempre, que em cada atitude nossa, nós pensemos para quem isto é mais importante. E talvez, pensando isto, nós possamos abrir mão de muita coisa pela qual nós temos apego e que deixa pesado o nosso hoje. Vamos abrir mão. Vamos pensar isto para quem é mais importante e oferecer. Não é aquela coisa generosa, não. É simplesmente pensar na alegria que nós podemos até mesmo obter da alegria que o outro sentirá. Isto também existe no nosso hoje e no nosso amanhã. A alegria que podemos oferecer, o bem-estar que podemos oferecer e partilhar. Então, o nosso futuro estamos fazendo hoje.